Obrigado, fiel pastor. Obrigado, Senhor das nossas vidas, nosso amado Pai nosso. Que teu Espírito se alegre com tudo quanto te oferecemos nessa noite. É incomensuravelmente menor do que o que tu tens nos céus. Mas, por outro lado, nada se compara, porque é a expressão dos filhos, daqueles que foram alcançados pela graça e voluntariamente decidiram cantar ao teu nome, cantar a sua fé, cantar a sua esperança. E eu sei que isso faz toda a diferença. Que tu te agrades e que agora, ao falares ao nosso coração, estejamos totalmente abertos e a tua palavra encontre eco, para que ela não fique apenas em nós, mas para que ela possa vazar por cada poro nosso, através da prática daquilo que aprendemos, no nome de Jesus. Amém. Um carinho para os nossos irmãos cubanos aí, não é? Uma homenagem dos nossos irmãos. Uruguai e Brasil se unem para essa saudação. Uruguai, não é? Falei Uruguai? Uruguai, Cuba, Brasil. Aleluia. Nesses últimos domingos, o Senhor nos deu a graça de sermos alimentados por mensagens maravilhosas que trouxeram alento para a nossa alma e extrema edificação para as nossas vidas. Uma dessas mensagens, no entanto, chamou muito a minha atenção, e em especial, numa dessas falas, originou aquilo que eu tenho para compartilhar com os amados irmãos nesta noite. Foi a palavra trazida pelo Fernando, quando do seu testemunho, do enfrentamento da enfermidade da sua filhinha, Maria Fernanda, e a sua experiência usando da sua paternidade no processo de enfrentamento daquele momento com a sua pequena. Se você bem se lembra, a sua fala teve como foco a paternidade de Deus e como ele se apercebeu da paternidade divina naquele momento mais difícil da sua vida. Como ele encontrou-se com Deus nessa especificidade, Deus Pai, naquele momento, com certeza, o mais difícil vivido na vida dele. E então, aquela palavra me impactou muito e me levou a refletir sobre a criança que somos, ou que deveríamos ser. E então, hoje eu queria refletir com você sobre criancitude. Nós tivemos também a oportunidade de termos uma aula sobre essa realidade e eu queria traduzir minimamente o que o Espírito quer falar à igreja através desse tema, criancitude. Nós vamos ver um pouquinho sobre a criança e a necessidade de nos tornarmos como criança para vermos o reino de Deus. O texto que eu quero ler com você nesta noite é uma fala de Jesus que está registrada em Mateus, capítulo 18, versos 1 a 10. Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe.
Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Quero convidá-los a lerem novamente comigo o versículo 3. Em verdade vos digo, que se não vos converteres e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Bom, a princípio esse texto, ele é uma palavra dirigida a pastores. Um texto que apela à vocação pastoral, tendo em vista que o principal papel do pastor é cuidar de pessoas. É para isso que a gente está à frente da Igreja de Jesus, para cuidar de pessoas. E vale lembrar que o pastor, a gente não é terapeuta das pessoas, a gente é pastor. E nós estamos aqui para ajudar as pessoas para que elas reajam à vida, sejam nas necessidades, nas situações que enfrentam, nas provocações que suportam, que passam, que vivenciam, as tentações que experimentam. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a reagirem como Jesus espera que elas reajam. Nós estamos aqui para ajudá-los a serem cada vez mais parecidos com Jesus, porque a única forma de um ser humano se realizar como ser humano é ser parecido com Jesus. Então, a gente está aqui para isso. Nós, pastores, estamos à frente do rebanho, única e exclusivamente para isso. Só que não é todo mundo que se dá conta disso, que a única forma de um ser humano se realizar como ser humano é parecer com Jesus. E cada vez mais as pessoas estão iludidas pelo humanismo, e porque elas estão enganadas pelo humanismo, elas acreditam em toda essa bobagem que os humanistas acreditam, que é o homem no centro de todas as coisas, e que ele só será feliz se as coisas acontecerem do jeito dele. Mas a grande verdade é que só tem um jeito de um ser humano se realizar como gente, é ser mais parecido com Jesus, porque em Jesus, como diz o nosso mestre e amigo Ari, a gente vê Deus como Ele é e o homem como deveria ser. Então, nós estamos aqui para ajudarmos as pessoas a fazer tudo do jeito de Jesus, porque do jeito de Jesus dá certo. Amém? E aqui Jesus está dizendo aos discípulos, que são os pastores e os novos líderes de uma nova geração, que saem de uma condição de povo de Deus e agora experimentam uma nova condição, que é a condição de família de Deus. E agora era deles a responsabilidade de cuidar daqueles que ninguém cuida. E Jesus então toma como exemplo uma criança, que era alguém pouco percebida naqueles dias, que era um desses que ninguém cuida, não é? E Jesus faz isto, pega esse exemplo, toma uma criança, entre outras coisas, para dizer que Deus, o Pai Nosso, Ele nos vê a todos como crianças.
E aí a gente lembra também que Jesus tem uma lógica invertida, né? Não é a lógica do mundo. E a gente percebe muito bem isso no texto, quando Jesus responde à pergunta dos discípulos: quem é o maior no reino? Então, essa é uma pergunta que eles fazem, e vamos combinar, né? Essa é uma pergunta totalmente humana, porque nós é que sempre estamos querendo saber quem é que manda, quem é que merece mais honra, quem é o mais importante, quem que deve ser servido, quem deve ser reverenciado. Esse é o nosso jeito. E a gente faz isso o tempo todo. A gente está sempre atrás do poder, da deferência, e a gente quer o poder de qualquer jeito. Se a gente não ganha de um jeito, a gente ganha do outro. A gente quer isso. Então, é uma pergunta humana, muito humana. E aí Jesus entra com uma invertida, com aquela invertida de sempre dele, para responder à pergunta. E ao responder à pergunta, ele diz quem seria o maior no reino dos céus. E aí, dizendo isso, quem seria o maior no reino dos céus, ele nos deu informações a respeito da sua relação com as crianças, que seria muito bom a gente relevar. Então, é isso que a gente está fazendo aqui nessa noite. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus não disse que no céu não haveria maior, só que ele disse quem é o maior. E o que Jesus disse obriga a gente a ser o menor. Porque ele disse, se quiser ser o maior, tem que ser o menor. Aliás, Jesus disse isso várias vezes, né? Ele, por exemplo, foi numa festa, lá em Lucas 22, a gente lê essa história, e tinha lá um camarada sendo servido, e ele perguntou para os discípulos, no verso 25 a gente lê isso, qual é o maior? Quem está à mesa ou quem a serve? É óbvio, aquele que está sendo servido. Pois eu vos digo, disse Jesus, eu sou como quem serve. Então, no nosso caso, que somos discípulos de Jesus, o maior é sempre o menor, é sempre quem serve. Então, a nossa vocação, nosso chamado para sermos discípulos, não apenas nós, pastores, a nossa vocação é a vocação para ser o menor. Se você é um aprendiz de Jesus, você tem de assumir isso na sua vida. Então, o Senhor está respondendo quem é o maior no reino dos céus. E Ele deu algumas informações para a gente. E a primeira coisa que Ele fez foi comunicar que a criança simboliza o que há de melhor na humanidade. E Ele também comunica que era exatamente isso que Ele gostaria de ver reproduzido em todos nós, porque Ele disse, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso é absolutamente forte. E a minha pergunta é, quantos têm parado para refletir sobre isso? Quem quiser entrar no reino dos céus tem de se tornar uma criança. Vale dizer que converter-se é recuperar a criancitude. Você não vai voltar a ser criança. Você vai recuperar a criança que está em você. Você vai recuperar a criancitude. Então, o que é essa criancitude? Criancitude eu defino como o ato de recuperar a criança que está em nós. Criancitude é o ato de recuperar a criança que está em nós. Então vamos pensar na criança. Eu já citei algumas coisas aqui, quando nós estávamos falando ao homem como o homem deve ser, e a gente fez alguma referência sobre as crianças e as características de crianças. Então, vamos lembrar algumas coisas delas.
Por exemplo, criança é a fase do ser humano onde o pai é tudo, o pai sabe tudo de tudo e o pai pode tudo. Então, a criança é essa fase. A criança, ela ama o pai com tudo, porque para ela o pai é tudo, o pai é o máximo. E eu sou muito observador e eu vejo como as crianças são seguras com as mães, como elas se sentem felizes e à vontade com as mamães, mas quando elas têm os seus papais funcionais, quando elas têm os papais presentes, um pai como pai tem de ser, você vê no brilho dos olhos da criança um irradiar diferente. Aqueles olhinhos gritam o amor dela pelos seus pais. Aqueles olhinhos falam da alegria que elas têm de ter o seu papai. E elas se orgulham dos seus pais. Porque criança ama o pai com tudo. Porque para ela o pai é tudo. O pai é o máximo. Eu fico lá olhando vários pais aqui do nosso meio, especialmente os mais novos, e com muita alegria eu constato que na relação deles com seus filhos e filhas, essa verdade, a expressão pura disso que eu estou falando. Então, eu sou muito feliz porque os irmãos têm aprendido a ser pais de verdade, pais funcionais. Criança usa o conhecimento e a sabedoria do pai, e ela não tem medo do desconhecido. Por quê? Porque o pai sabe tudo, de tudo. O pai tem toda a informação que ela precisa. E todos nós pais sabemos disso. E quem é filho, se teve também um pai funcional, um pai de verdade, também sabe disso. Não, meu pai falou, está falado. A palavra do pai é a última, é a mais considerada. Ele sempre sabe tudo, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, porque o papai sabe tudo. Isso é criancitude. Criança confia no pai e ela não tem medo da vida. Por quê? Porque o pai pode tudo. O papai cuida de mim. Então a criança depende do pai em tudo e para tudo. Ela desfruta do sustento do pai e ela não tem medo, por exemplo, de uma crise financeira, porque o pai tem tudo, o pai pode tudo. E é essa criancitude que a gente está resgatando, precisamos resgatar. Por isso, criança descansa no pai e também obedece o pai. Você já notou que é muito mais fácil ver criança obedecendo o pai do que obedecendo a mãe ou qualquer outra pessoa? Isso faz parte da criancitude. Eu me lembro da minha criançadinha lá em casa, nos momentos de agitação dos meus filhos, quando pequenos, especialmente o Eliseu, a turminha dele lá frequentava muito a nossa casa. Então, ele levava os seus amiguinhos para passar a noite em casa, dormir em casa, e os carinhas punham a casa de pernas para o ar. Gustavo Lier, Tiaguinho, o Tiaguinho lá do César, da Ângela, os caras pintavam os canecos. E tinha mais uma outra galerinha que eles levavam lá. E eles ficavam lá brincando, ia dando a hora de dormir, e a hora passava, e avançava, e a coisa ia embora. E eu não queria me chatear, não queria descer do meu quarto, eu já estava deitado, né, como todo homem, a mãe cuida disso. E eles não paravam. Não paravam, até que, num determinado momento, lá eu entrava em cena. E aí eu descia. Nós morávamos num sobrado,
E quando eu entrava no quarto, podia estar a bagunça que fosse, parava na hora. O pai chegou. Aí eu só falava, ó, acabou, dorme. Batia a porta e desmaiava. Não tinha mais barulho. Então, criança é assim, ela obedece o pai. Criança descansa no pai. Todos nós que somos pais sabemos disso. Enquanto o Fernando estava pregando, naquela noite, eu estava pensando na cena da Maria Fernanda no hospital, conforme ele vinha descrevendo. A gente sabe perfeitamente do trampo das mamães, não é? Do nível de sofrimento delas quando os filhos sofrem. A Rebequinha foi incrível, plantou 24 horas no hospital lá todos os dias, e ela se esvaiu em vida pela filhinha. Mas eu achei extraordinária a participação do Fernando, porque geralmente os pais sofrem, mas eles caem facilmente fora, rapidinho, dessas situações como estas. E naquelas noites seguidas, a Nana no hospital, tomada de fios e conexões em seu corpinho, para que a mantivessem medicada, alimentada, muito agitada pelo seu temperamento, e à noite o papai chegava. E aos poucos ela ia se acalmando e ela se entregava. Lembra dele contando isso? E pegava na mão do papai, trazia para o seu corpinho, para o seu peitinho, e logo ela dormia. E ele dizia, enquanto ela ia se acalmando, papai está aqui, papai está aqui. Porque essa é a realidade. A criança está salva nos braços do pai. A criança está em segurança. E é olhando para o pai que a criança sonha com o futuro e tem certeza de que tudo vai dar certo. Então, o que é resgatar a criancitude? Nessa perspectiva do texto e da expectativa de Deus para com o seu povo, do Pai Nosso para conosco. Resgatar a criancitude é voltar a confiar no Pai Celeste. É amar o Pai Nosso acima de todas as coisas. É aprender do nosso Pai. É devolver ao Pai a prerrogativa do certo e do errado. É buscar nele e dele a sabedoria para viver. É obedecê-lo inquestionavelmente. É descansar no Pai. Porque o Pai Nosso sabe tudo. O Pai Nosso pode tudo. E o Pai Nosso é tudo. Pai Nosso que estás nos céus. Agora, se você na sua relação com Deus perde isso, perde a criancitude, você perde o futuro, você perde a certeza, você perde a vida, porque da mesma forma como o pai equilibra a vida da criança, da mesma maneira é Deus quem nos dá garantia e certeza de um futuro triunfante e o equilíbrio na existência. Sem isso você desequilibra, sem isso você não caminha na vida. Além do mais, Jesus disse, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso me preocupa porque não é isso que a gente vê acontecendo na igreja de Jesus hoje. Por exemplo, meus pais já estão idosos, meu pai já está com 85 anos, e agora sou eu que digo para ele o que é que ele tem de fazer, onde é que ele tem de ir, quando ir, como ir, e às vezes até que roupa pôr. E de vez em quando ele encrenca comigo. Né? Ele diz, houve um tempo lá que o que eu dizia para você era lei, agora eu é que tenho que seguir as suas ordens.
Aí eu respondo, pai, passou a sua fase, agora é a minha. Né? E eu sei que a minha fase também vai passar. Eu estou até vendo já. Não é fácil. A Bíblia diz que seria assim mesmo. Jesus descreve lá a velhice. Por exemplo, ele fala da velhice para Pedro, lá em João, capítulo 21, 18. Ele diz, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então, está lá escrito, esse é o fim dos mortais, não é? Mas o problema é quando a gente acha que Deus envelheceu. Quando a gente quer tomar a dianteira. E quando a gente quer inverter os processos, da mesma maneira como a gente faz entre os homens, entre os mortais, e a gente usa desse expediente para com Deus. Quando a gente acha que cresceu e a gente não precisa mais de Deus. E não precisamos mais do Pai Nosso. Agora a gente sabe fazer. Quando não, a gente acredita que nós é que sabemos das coisas, não é só saber, mas sabemos de todas as coisas. E a gente acaba dando até ordens para Deus, dizendo como é que Deus tem de chegar, como é que Deus tem de intervir, que sinais Ele deve fazer para a gente ter a certeza de que é Ele mesmo. Vale a nossa lógica. E alguns chegam quase que a ensinar Deus. Olha, esse jeito de ser Deus não está muito legal, não. O Senhor precisa ser mais na nossa. O Senhor precisa pensar que as coisas devem acontecer mais do nosso jeito. E muitas vezes é assim que o crente age em relação ao Pai Nosso. Ele inverte os papéis. É quando ele perde a criancitude. E ele se torna o Senhor de si mesmo, autodependente, quando não, pretensamente, Senhor do próprio Deus. Outros vão perdendo a criancitude por causa da vergonha. Vergonha. E nós temos um problema sério de identidade cristã. Às vezes o pastor é o primeiro que tem esse problema com isso. Porque não poucas vezes e não em poucos lugares o pastor tem esse senso de inferioridade, porque a gente não é intelectual como os outros, porque os outros vêm lá, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou administrador, eu sou psicólogo, eu sou físico. E você? Eu só estudei teologia. E então a pastorada tem essa síndrome, não é? Não devia, porque a teologia é a mãe de todas as ciências, não é a filosofia, é a teologia. Mas, muitas vezes, o problema de identidade, a vergonha, acontece a começar do próprio pastor. E aí a crentaiada vem a reboque. Todo mundo com vergonha de ser crente, de ser evangélico, cristão. E nós não podemos ter isso, porque ser crente é um privilégio maravilhoso. O apóstolo Paulo, um dos maiores intelectuais que a história da humanidade já conheceu, ele estufou o peito e disse para o mundo inteiro, lá em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, muitos de nós não voltou para a criancitude, porque a gente fica com vergonha de dizer que vai buscar o Pai Nosso. E a gente fica aí correndo atrás do secularismo do mundo, mas o secularismo não responde às perguntas dos homens. A igreja responde. Porque a igreja fala a partir da Bíblia. E a Bíblia é a voz do Pai. A Bíblia é a fala do Pai de todas as civilizações da Terra. Então, as pessoas vão perdendo
vão ficando envergonhados de ser crentes. E aí eles acham que têm de se mostrar, que têm de ser alguma coisa que não são, e perdem o privilégio de serem criança na presença do Pai, de procurar o Pai, de abraçar o Pai, de escutar o Pai, de dizer quem é o Pai. E há quem perca a criancitude por causa da independência, por causa do amor ao pecado. É aquele filho que se torna rebelde, é aquele filho, filha amada, que na sua arrogância desonra o Pai Celeste e vive para desobedecer, e como diz o texto, torna-se um escândalo para o mundo, se torna uma vergonha para o mundo. Os membros do seu corpo, seus olhos, as mãos, os pés, o fazem pecar. Já não são mais membros de injustiça, de justiça, mas membros de iniquidade. Então, quantos dos nossos irmãos estão em crise porque eles não têm mais a criancitude? Eles não conseguem mais se relacionar com o Pai Celestial. Eles não são mais abraçados. Pior, eles não se deixam abraçar pelo Pai. Eles não entendem mais o Pai. Eles não trabalham mais a lógica do Pai. Mas Deus Filho se fez criança. Lembra? E a criança está no centro da Bíblia. A criança está no centro da história. Está certo, a criança cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. A criança se tornou o salvador da humanidade, o rei dos reis. Mas o próprio Jesus jamais perdeu a sua criancitude. E ele é o nosso grande exemplo. O Senhor Jesus falava o tempo todo do Pai. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu só reajo à voz do meu Pai. As obras que eu faço são as obras do meu Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, vê o meu Pai. Eu estou no meu Pai, e meu Pai está em mim. O tempo todo, Jesus nos revela esta relação com o Pai. E nos revela essa dependência, esse amor, essa obediência, essa confiança. E sabe, tem uma coisa que quase nunca a gente leva em consideração, é o fato de que Jesus Cristo não morreu por amor a mim. Jesus Cristo morreu por amor ao Pai. Ele me ama, é óbvio que Ele me ama, mas Ele morreu por amor ao Pai. Se não fosse isso, eu seria o Senhor dele, porque Ele teria me amado acima de todas as coisas. Mas é o Pai que Ele ama acima de todas as coisas. Então, quando você tem criancitude, você descobre isso. Você descobre que Deus Filho se fez criança, para que todo ser humano se deixasse fazer criança. Romanos 8,15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, papaizinho. Papaizinho. É criança que olha para o pai e o chama de papaizinho. Então não se esqueça que Jesus veio para levar a gente de volta para o Pai. E hoje, de forma impressionantemente negativa, você tem um montão de cristãos órfãos de pai, que se fizeram órfãos do Pai, porque eles não falam mais de Jesus como alguém que nos apresenta ao Pai. Eles nos falam de Jesus como um guarda-costas, mas não sabem do Pai. Não oram ao Pai, Pai Nosso.
Eles não sabem que cada vez que oram, eles estão entrando na presença do Pai. Eles não sabem que o novo e vivo caminho, que é o sangue do Cordeiro, é para nos levar à presença do Pai, para nos levar ao relacionamento com o Pai, à dependência do Pai. Então o Filho se fez criança para mostrar o Pai, porque o Pai é tudo. O Pai sabe tudo de tudo, e o Pai pode tudo. E graças ao Filho, tudo que Ele é, tudo que Ele sabe, tudo que Ele pode, é a nosso favor. Porque nós somos os seus filhos, nós somos as suas crianças. Então, nesta noite, eu trago aqui essa reflexão e o convite. Pensa. Quanto tempo faz que você não tem essa consciência do Pai? Do Pai que vem nos abraçar, do Pai que está sempre conosco, que não nos deixou órfãos. Receba o Pai. Receba o abraço do Pai. Receba o carinho do Pai. Papaizinho. Eu sei que numa sociedade disfuncional como a nossa, a relação paterna é uma coisa complicada. Então, se a gente usa essa palavra pai, fica difícil compreender esta relação proposta por Deus. E esse talvez seja o maior lance do diabo, né? Descaracterizar a paternidade humana e divina. Porque uma fala da outra. E quando se descaracteriza a paternidade, rouba de Deus, rouba do Pai Nosso a possibilidade do relacionamento. E rouba de nós, sobretudo, essa possibilidade, porque o Pai Nosso continua se doando, mas a gente não percebe, a gente então não se deixa abraçar e a gente não vai para o colo. E a gente acha que é a gente mesmo que tem que resolver toda a parada. Então, o Filho veio para que o Pai pudesse ser tudo em todos. Paulo fala sobre isso lá em Colossenses 3:11. Cristo é tudo em todos. Qual o propósito? Para que a paternidade do Pai nele, em Cristo, alcançasse o sonho do Pai, a nossa criancitude. Então a igreja é a parte da humanidade que, por meio do Filho, foi adotada pelo Pai e habitada pelo Espírito Santo, que vem recuperando assim a criancitude de cada um de nós. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para viver entre nós. E se a gente não voltar para a criancitude, não dá para ter relacionamento com Deus. Por isso, é impossível herdar o reino dos céus. Não dá para ter relacionamento entre nós. Não dá. Sem ser criança, não dá. Sem a criancitude reavida, não dá. Então, o segredo é a criancitude. E a criancitude é a volta ao Pai, porque só no Pai é que a gente vive o propósito da unidade, com a Trindade e entre nós. Quando a Bíblia diz, Deus amou o mundo, ela está dizendo uma coisa extraordinária. Ela está dizendo que Deus quis tanto ter um relacionamento conosco, que um dos membros da Trindade veio nos buscar. E você tem de lembrar que amor na fé cristã não é um mero sentimento. Tem sentimento também, mas não é essencialmente sentimento. Não é mero sentimento. Amor é o nome que a Bíblia dá para o relacionamento vivido e produzido pela Trindade, que agora, mediante Jesus Cristo, é possível a nós. Esse relacionamento Ele chamou de unidade.
Deus não é um ente. Não existe uma entidade chamada Deus. O que existe é uma comunidade chamada Deus. Absoluta, perfeita e indescritível. E esta unidade que se manifestou por meio de Cristo gerou uma família na terra. Gerou filhos. Nós. Só nós, a igreja, dizemos Pai Nosso. Só nós. Nenhuma outra religião, nenhum outro canto da terra. Só nós, os cristãos, dizemos Pai Nosso. Porque nós fomos gerados pela unidade da Trindade. Você não pode perder isso. Se você perder isso, você não sabe mais o que é a fé cristã. E aí a sua fé vai para o ralo, porque você não consegue mais ver onde você está, não consegue mais ver o que você está fazendo na terra, você não consegue mais ver o propósito da sua existência, nem para onde você está caminhando e onde vai parar. Se você não souber disto, você está perdido, porque você não vai saber do Criador, você não vai saber do sustentador de todas as coisas, você não vai saber do mantenedor do universo e da vida. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então hoje, eu subi aqui para exercer mais uma vez a minha vocação pastoral, que é, entre outras coisas, ajudar as pessoas a recuperar a criancitude, voltar a confiar no Pai Celeste, voltar a amar o Pai Nosso acima de todas as coisas, ter alegria em aprender do Pai Nosso, ser desafiado, encorajado a devolver ao Pai Celeste a prerrogativa do que é certo e errado, e levá-los a buscar a sua sabedoria, e insistir com vocês, que como criança, obedeçam e descansem no Pai Nosso, porque o Pai Nosso sabe tudo, o Pai Nosso pode tudo, o Pai Nosso é tudo, Pai Nosso que estás nos céus. Esse é o meu papel, e ajudar as pessoas a fazerem tudo do jeito de Jesus, e esse é o jeito de Jesus, porque do jeito de Jesus é que dá certo. E Jesus disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Quero convidá-los a baixarem suas cabeças e a pensarem sobre essa realidade. Quanto tempo faz que você não tem essa consciência do Pai? Aonde está a sua criancitude?
seja feita na terra também no céu. Deixa o céu descer na terra também nos céus. Deixa o céu descer aqui. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra também nos céus. Deixa o céu descer na terra também nos céus. Deixa o céu descer aqui. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, tua é a glória. Pra sempre. Pois teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Querido Pai, nós estamos nos entregando a Ti, saindo daqui para cultuá-lo nas ruas da Araçatuba, nos nossos locais de trabalho, de estudo. Queremos cultuá-lo em todo lugar onde estivermos vivendo e ali expressando a criança que somos nas Tuas mãos. Não delinquentes, não abandonados, não gente independente, mas filhos que têm escutado e que se abre para escutar todos os dias. O papai está aqui, mas além de termos ouvidos para escutar, papai está aqui. Queremos que os teus ouvidos estejam abertos a nós, ao dizermos, em todo momento da vida, em cada situação, em cada provocação, em cada situação de tentação, o nosso grito: papaizinho, papaizinho querido, papaizinho em quem nós confiamos,
Papaizinho a quem nós amamos de todo o nosso coração. Papaizinho, ensina-nos. Papaizinho, o Senhor tem. Tu és a única referência para nós do certo e do errado. Nos fala o que está certo, o que é que está errado. Papaizinho, nós queremos te obedecer. Papaizinho, nós queremos descansar no Senhor, porque em Ti nós estamos salvos. É em Ti que nós somos guardados, protegidos, nutridos, providos. É em Ti que nós somos em tudo muito mais do que vitoriosos. Dá-nos a graça de descobrirmos outra vez a criancitude, a criança que está em nós, para que o Teu sonho de paternidade seja realizado a partir do Teu povo, da Tua igreja, da Tua família, a quem Tu fizeste família, por o preço de sangue. Nós Te agradecemos por esse privilégio, que nunca venhamos a Te desonrar, que nunca venhamos a nos envergonhar, que possamos viver hoje e todos os dias para a glória do Teu nome. Que a Tua graça maravilhosa e a Tua paz repouse sobre os Teus filhinhos. Que o Teu amor os cubra, os proteja na caminhada por essa semana, onde quer que os Teus filhos estejam indo, aqui e em todos os que estão espalhados pela face da terra. Que haja, Senhor bendito, as Tuas mãos maravilhosas abertas e o Teu comando sobre o universo, para abençoá-los e suprir cada uma das suas necessidades e fazê-lo em glória. Que a presença gloriosa do Teu Espírito siga conosco e com todos os Teus filhos. E que nós aprendamos com o Espírito Santo a ser gente como gente tem de ser. E que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, porque é a única maneira da vida dar certo. E que Teu poder nos faça, em tudo e sobre todas as coisas, vitoriosos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Uma semana de muita bênção e alegria para os irmãos. Nos vemos nas células.